Professor, sobre assuntos difíceis, o que fazer quando um paciente tem uma posição muito fanática, seja pela política, seja pela religião, onde só a verdade dele é a verdade e não tem muito espaço para ouvir outras opiniões, né? Nos últimos tempos, nós vivemos dentro de uma polaridade política muito intensa. Então, como que nós, terapeutas, podemos ter um posicionamento que muitas vezes é diferente daquele que o paciente está esperando? Bom, primeiro ponto, saber que é um tema. É um tema como qualquer outro. E a pessoa está trazendo porque é importante para ela. Então, é ir desvendando o valor que a pessoa dá para esse tema. Reparem só, ela pode falar de política, pode falar de religião, pode falar de sexualidade. Estou falando de temas que são mais, que mexem mais com o ser humano. E ainda mais na sociedade que a gente vive, porque existem formas de pensar e de ser que acabam sendo mais normativas. A questão é que continua sendo um tema. Se você, como terapeuta, consegue deixar de lado o que você pensa de cada um desses temas, você vai conseguir chegar no que realmente importa para a pessoa. Porque se ela está sendo extremista naquilo, é porque ela precisa manter aquilo com uma força, com uma barreira defensiva tão forte, porque muito provavelmente dentro desse tema, para a pessoa existem questões muito, mas muito fragilizadas. Então olhar dessa maneira, saber que ali tem coisas para serem desveladas que vão ao encontro de questões delicadas da história de vida da pessoa. Que, por exemplo, pode ser, no caso, uma pessoa que é... E é só um caso, não quero dizer que todos os casos são assim. Uma pessoa que é a favor do armamento, né, do porte de armas. Essa pessoa, provavelmente, ela deve ter um medo recalcado muito forte. Né? Então, é explorar esse lado. Né? Não explorar o tema em si, exatamente. Mas explorar o recalque. Explorar o que está exatamente, o que sustenta para a pessoa se colocar com tanto ímpeto, se colocar com tanta euforia, com tanta força sobre determinados temas. É saber que existe uma razão para a pessoa sustentar aquilo de maneira tão eufórica. E é isso que realmente importa. Porque ali a gente acessa os campos de significado que tem a ver com a história de vida da pessoa. Então, sim, a gente pode falar de recalcamento. Bom, aí tem todas essas nomenclaturas que vêm dos outros modelos, mas o que importa mesmo é que a pessoa está se colocando de maneira com muita ênfase, numa postura muito defensiva. É que todo excesso esconde uma falta, né? Então, de alguma maneira, aquela pessoa tem, como o professor disse, uma fragilidade dentro daquele assunto, ou então isolou aquele assunto dentro de uma ilha de racionalidade para não poder acessar aquele conteúdo difícil para ela. Né? Então, eu acredito que é mais nesse sentido, de conseguir investigar o que está por trás daquele rótulo. E a questão aqui é que esses temas mexem com o nosso lado humano. E é essa que é a grande questão. Que o terapeuta consiga identificar que mesmo mexendo com ele, isso tem que ficar de lado. E que temas difíceis de falar são importantíssimos. Algo que cai muito nas supervisões, que eu vejo muitos psicólogos que ficam apavorados quando o paciente fala sobre a morte. Quando o paciente fala sobre me veio pensamentos de me matar e tudo mais. E o que eu falo para esses psicólogos? Se vier, fala, e fala bastante com a pessoa. Fala até ela cansar.
Porque isso, só o fato dela sentir que ela pode falar sobre isso com alguém, que a pessoa não vai ficar apavorada, que a pessoa não vai ficar com medo. Porque existe uma ideia na nossa sociedade de que se você fala sobre a morte ou se matar, as pessoas vão começar a se matar. Porém, num espaço terapêutico é exatamente o contrário. Quando a pessoa traz, eu exploro até o fim. E quase não, assim, os temas nunca têm fim em si, mas eu gosto de explorar para a pessoa sentir a vontade mesmo de falar o que veio, em que momento, como foi, como você pensou em se matar. O como leva aonde? A pergunta que vai numa direção do como vai fazer com que a pessoa vá ao encontro da sua experiência. Ela só falou o que ela pensou, mas o pensar ela já imaginou, visualizou, pode até ter sentido o que era. Está tudo na mente, mas existe uma projeção. Quando você... Qual que é a questão da fenomenologia? Ir ao encontro da experiência. E por que isso tem tanto impacto positivo? Porque o paciente ele vai sentir que ele tem um espaço para falar do que ele quiser e colocar a sua experiência. Isso acalma, isso sossega, isso organiza. E nesse pensamento de eu quero me matar, pode ter muitos significados diferentes que a gente não tem nem ideia, mas são pistas fundamentais para compreender quais são as questões de dificuldade que a pessoa carrega na sua relação com o mundo. E sair de um campo de fantasia e ir para um campo de realidade, porque muitas vezes existe a ideação, mas a pessoa ela, não é que ela queira exatamente, né? Eu tive uma amiga que ela, toda vez que ela ia pegar o trem, ela tinha a ideação de se jogar na frente do trem, na estação. E conforme ela foi se abrindo em relação a isso e falando sobre esse assunto, ela começou a ver que, primeiro, a quebra do tabu. Segundo, que existia um tanto de fantasia e quando o terapeuta vai auxiliando ela a chegar mais próximo à realidade, e falando e repetindo e tirando toda aquela carga emocional, todo aquele peso emocional, fica mais palativo, fica mais digerível. Né? Então eu vejo que é um dos papéis do terapeuta é tirar essa fantasia, né? que existe, que permeia sobre muitas coisas, né? que passam na mente humana. E esse ponto que você trouxe, né? Esse trabalho do terapeuta, tirar da fantasia, tem tudo a ver com o que é uma terapia fenomenológica existencial. Fenomenológica por quê? Porque você explora o fenômeno que se apresenta. E existencial por quê? Porque você ajuda a pessoa a se apropriar da sua existência. E aí a questão da morte. A questão da morte é um tema fundamental da experiência de vida como ser humano. A morte tem que estar muito presente no nosso pensar dia a dia. E o que está por trás disso? Por que é importante pensar na morte? Porque quando eu penso na morte como uma possibilidade real que pode chegar em qualquer momento, isso me faz dar mais valor a cada momento que eu vivo durante o meu dia. Por consequência, eu também vou botar mais valor em cada escolha que eu faço. Porque cada escolha pode ser a última. Então, faz sentido eu estar aqui falando contigo? Para mim faz muito sentido estar aqui numa sexta-feira à noite gravando esse conteúdo. Porque amanhã pode ser que eu morra, mas que bom, estou passando alguma coisa interessante para a humanidade. Então faz sentido. Por quê? Porque eu me coloco nesse lugar de que amanhã eu posso morrer. Então o tema da morte, para qualquer terapeuta, profissional que lida com o ser humano, tem que ser muito claro para si. Não para sair correndo de medo, mas sim para se apropriar das ações que a gente tem na vida. De saber que a vida, ela não é apenas um passeio no parque. Tem seus momentos contemplativos, tem seus momentos de prazer, e são muito bem-vindos.
Porém, a vida ela pode ter um significado muito além no da nossa própria perspectiva de realidade. Nesse assunto, uma vez eu ouvi de uma professora que o medo da morte, a intensidade do medo da morte é a intensidade que a pessoa também tem do medo da vida, de se jogar, né, na vida, de se entregar à própria vida. Como que a fenomenologia vê isso? Olha, a questão do medo da morte. A morte é... O medo da morte e o medo da vida. Sim. Também. Exatamente. Se você tem muito medo da morte, ela pode te paralisar. Então, o medo te paralisa. O que está mostrando isso também é a pessoa tem medo de viver. Então, o que pode acontecer com uma pessoa que está nesse lugar é se retrair da vida. Deixar de ter movimentos em vida, que é deixar de viver. Então, qual a questão aqui? Reconhecer esse medo, mas usar esse medo para o movimento. Não o medo de eu vou morrer, mas o medo de se eu morrer eu não vou poder viver mais. Então, pegar esse medo e transformar ele para que te mobilize, para que seja uma motivação para ir além do que você está fazendo. E aí se transforma numa coragem. Se transforma em coragem. E o que é ter coragem? É você vai mesmo com medo. Corajoso não é aquele que deixou de ter medo para fazer as coisas. Aquele que deixou de ter totalmente medo, ou ele é estúpido, ou ele é ignorante. Ignorante no sentido de que não sabe no lugar que está se metendo, os perigos que existem. Agora, o corajoso é aquele que reconhece que existem perigos, mas mesmo assim vai. Vai com cautela, faz a parte dele para se proteger, mas vai. Porque se você deixa de ir, deixa de ter um movimento em vida, você está muito mais próximo da morte. E olha só que paradoxo. A pessoa tem medo de morrer, mas não vive. Então está quase morto. A única diferença é que está respirando e gastando recursos.